Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre chakras, dando início a uma série de vídeos com o intuito de criar uma base na nossa plataforma de estudo para que futuramente nós possamos dar prosseguimento a temas mais avançados. E antes de começar, precisamos ressaltar que o tema de chakras é muito profundo e complexo, e esse vídeo pretende apenas ser um informativo introdutório. Então, dando início ao nosso vídeo, a gente precisa compreender que a principal entrada de energia vital em nosso corpo é a respiração. No processo de respiração, nós criamos um campo energético em nosso entorno e nós captamos duas energias essenciais à nossa sustentação. A primeira é energias sutis, cósmicas, que adentram pelo topo da cabeça e que nos direcionam ao nosso propósito evolutivo e nos trazem uma percepção de conexão cósmica e de integração com o todo. Pela planta dos pés, absorvemos energias telúricas, advindas do núcleo da Mãe Terra. O núcleo da Terra, ele funciona como um geodínamo planetário. O seu movimento emite um pulso sustentador de toda a natureza, de todo o reino dévico do planeta. E o nosso corpo pertence a Gaia, pertence à Terra. Ele é regido por Devas. Portanto, essa energia telúrica é essencial para a sustentação da vitalidade do nosso corpo. Esse movimento respiratório, ele forma em o nosso entorno um campo energético. E esse campo energético ele está em constante contato com vários tipos de energia. Então, tem as energias da natureza, de ambientes que frequentamos, de outras pessoas, da fauna, da flora, de animais. Então, o contato do nosso campo energético com as energias circundantes, ele vai refletir em uma faixa multicolorida o nosso padrão psíquico. E é justamente esse campo que definimos como aura. O que isso quer dizer? Que as nossas projeções de palavra, pensamentos e sentimentos definem justamente o gradiente energético do nosso campo áurico. E as pessoas com clarividência vão observar esse nosso padrão psíquico, nosso gradiente, como uma faixa multicolorida. Então a gente pode definir a aura como sendo um campo energético espiritual de uma pessoa que reflete os seus pensamentos, sentimentos e energias como faixas de cores nesse campo energético. E é justamente na nossa aura que existem pequenos vórtices responsáveis por reger as trocas energéticas. Então esses vórtices são portais de trânsito energético e de natureza vibracional neutra, podendo tanto repelir como absorver, permitir a troca dessas energias. E esses vórtices foram chamados pelos antigos hindus de chakras. E esses, através da clarividência, perceberam a presença de 7 principais vórtices energéticos, responsáveis por reger as principais trocas energéticas e fluídicas e o funcionamento dos nossos corpos. Eles perceberam também que esses 7 principais vórtices estavam relacionados com as 7 principais glândulas do nosso sistema endócrino. E nesse vídeo nós faremos uma breve introdução falando desses 7 principais centros energéticos. O primeiro centro energético é o chakra básico, localizado na base da coluna, e é responsável pela nossa vitalidade. É ele que é responsável justamente, junto com o chakra da planta dos pés, pela absorção da energia telúrica e o estímulo direto da energia no corpo e da circulação no sangue, pela manutenção do nosso corpo físico. Um chakra básico equilibrado, ele define aterramento e energia de prosperidade. Esse chakra está ligado às glândulas suprarrenais e tem relação direta com os fenômenos bioenergéticos oriundos do despertar da Kundalini, que é quando, através de práticas, você consegue juntar um grande gradiente energético e expandir essa energia pelos 7 chakras, provocando uma expansão de consciência. O chakra básico, ele define o nosso aterramento, o nosso direcionamento, a vitalidade. Então ele está muito relacionado com a forma como lidamos com a energia monetária. Então um chakra básico equilibrado vai definir prosperidade, e a energia monetária no planeta Terra é essencial para que se tenha uma experiência harmônica e equilibrada aqui na matéria. Outra coisa que precisamos ressaltar sobre o chakra básico é justamente o seguinte: estando relacionado às glândulas suprarrenais, em desequilíbrio, ele vai gerar muitas repercussões relacionadas a vícios, comportamentos instintivos, ao medo.
Este, portanto, é justamente um dos chakras mais atacados pelas entidades das trevas, visto que esses seres precisam absorver um tipo de ectoplasma, de energia vital, carregada de sentimentos muito densos, ligados ao vício e carregado principalmente com os neurotransmissores associados com a glândula suprarrenal. Então, a gente percebe que grande parte da humanidade acaba sendo vítima de desequilíbrios relacionados ao chakra básico. E quando a base da árvore, a raiz, está desestabilizada, por conseguinte, haverá desarmonia nos outros centros energéticos. Dando prosseguimento, nós vamos para o chakra sexual, localizado na região umbilical, e é o responsável pela energização dos órgãos sexuais, as gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. Quando ele está bloqueado, ele causa impotência sexual ou desânimo. Quando superexcitado, causa intenso desejo sexual. Quando esse chakra está bem desenvolvido, ele vai reger o correto funcionamento de todos os outros chakras. Está relacionado à saúde, vitalidade, disposição interna, criatividade, energia sexual e a postura para com a vida. Se é uma postura uma postura madura, otimista, se você está sempre retraído, se você encara as dificuldades com amadurecimento, como formas de crescimento, aprendizado, ou se é uma pessoa que está sempre presa no mundo interno, sem aquela energia expansiva de crescimento e evolução. Esse chakra também é o chakra das relações, a forma como estabelecemos a relação um com o outro. Se estabelecemos relações equilibradas, onde há uma harmonia na troca energética, ou se estabelecemos relações obsessivas, abusivas, tudo isso é regido pelo correto funcionamento do chakra sexual. Então ele não rege apenas a parte sexual, e sim também a criatividade, disposição, energia e a forma como estabelecemos relações. O chakra do plexo solar é o centro de força abdominal responsável pela energização do sistema digestório e está ligado à glândula do pâncreas. É considerado o chakra das emoções inferiores, atuando como um catalisador das emoções humanas. É justamente as reações e emoções mais viscerais, ligadas à visceralidade. É o principal centro também do poder pessoal, autoconsciência, autoestima, coragem e brilho pessoal. Então, uma pessoa com esse chakra bem desenvolvido, ela tem uma energia expansiva, ela tem uma boa relação com a sua individualidade, de forma harmônica ou desarmônica, a depender da polaridade. Está relacionado à percepção e à projeção que temos de nós mesmos. Outro fator muito importante é que quando nós adentramos um ambiente e nós temos uma percepção, uma sensibilidade energética, nós sentimos a energia, todavia não temos uma clarividência ou clareaudiência, é justamente o chakra do plexo solar que vai funcionar como esse captador energético. Então, muitos mediadores de energia mais ostensivos, eles podem relatar muitos desajustes no chakra do plexo solar, causando problemas gastrointestinais. Isso justamente está relacionado à incapacidade de filtrar e de não absorver certas energias de ambientes. Então eles vão para o ambiente, captam a energia, acabam entrando em ressonância e absorvendo isso para o seu campo, gerando uma desarmonia no chakra do plexo. E isso pode acabar acarretando uma falta de brilho, cansaço e desarmonizando esse centro energético. Dando prosseguimento, nós temos o chakra cardíaco, localizado no peito, responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório, está ligado à glândula timo. E o chakra cardíaco é um ponto-chave no nosso processo evolutivo, visto que uma pessoa com um grande equilíbrio emocional, pois esse é o centro energético que condensa os sentimentos, armazenando a nossa força interior de reconexão, uma pessoa com equilíbrio emocional ela vai ter um campo energético que vai oscilar muito menos. Basta nós refletirmos, será que a gente consegue fazer uma prática espiritual, nos conectar com ideias elevadas, quando estamos com problemas emocionais, desequilibrados em nossos mundos internos? Quando se tem um grande trabalho de desenvolvimento do chakra cardíaco, se tem mais equilíbrio nas projeções de pensamento, de sentimento, começa a haver um processo de lucidez e amadurecimento espiritual. Esse centro energético, ele gera uma energia, um combustível de todo o trabalho de cura. O cardíaco, a harmonia no cardíaco é o combustível para todo o processo de cura. É tanto que esse centro está relacionado à nossa harmonia e capacidade de cura e projeção pelas mãos. Esse centro também rege a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao próximo. Veja, é muito importante o processo do auto-amor, que muito está em falta. Muitas pessoas, às vezes, estão no desequilíbrio da servidão e da submissão.
E isso ocorre porque elas não conseguem enxergar a sua individualidade positiva, não conseguem estabelecer um equilíbrio no cardíaco, gerando a capacidade de amar a si mesmos. Então toda a relação para com o outro vai estar em desequilíbrio, porque eu não segui a premissa que é primeiro amar a minha essência. Afinal de contas, nós viemos aqui para o nosso processo de despertar. E quando a gente encontra a nossa luz, a gente consegue emanar essa luz para o próximo. No chakra cardíaco está localizado uma estrutura espiritual, onde estão codificadas o amor crístico, a justiça, a fé e o amor em forma de sabedoria. Esse centro é conhecido como chama trina. Através do trabalho da chama trina, nós conseguimos harmonizar o nosso campo emocional, visto que esse centro é o responsável por armazenar todo o conteúdo emocional de todas as experiências que vivemos. Quando a gente se lembra de uma experiência traumática, a memória emocional daquela experiência fica armazenada nesse centro. Portanto, quando fazemos o trabalho do cardíaco, a gente consegue desvincular as emoções densas das experiências, tendo a maior lucidez e transmutando traumas e dificuldades psíquicas. Portanto, quando todo o trabalho de conexão e meditação espiritual deve começar pelo equilíbrio do chakra cardíaco. Assim conseguimos acessar interfaces e instâncias superiores. O chakra laríngeo é responsável pela energização da boca, garganta e órgãos respiratórios, localizado na região da garganta, está ligado à glândula tireoide. É o centro das inspirações, expressão e manifestação interior, não apenas através da fala, mas através de todo o nosso corpo. Esse centro é o responsável por captar os nossos processamentos mentais, canalizações e a energia de todos os outros chakras e projetar esse conteúdo para o mundo exterior. Quando esse chakra está bem desenvolvido, nós conseguimos ter facilidade em nos expressar, conseguimos transcodificar toda a nossa linha de pensamento, transformar em energia, fazendo com que todos entendam a ideia e aquilo que estamos transmitindo. Portanto, esse centro é muito importante nos processos de canalização. O chakra frontal está localizado no espaço interno da testa, na região do terceiro olho, muito falado no meio espiritualista, está ligado à glândula hipófise pituitária. Este é o centro responsável em duas polaridades. Em uma pelo nosso raciocínio lógico, análises mentais, interpretação, memória, processamento de dados. Em outra instância com a nossa intuição, captação e projeção psíquica. É justamente por meio do sexto chakra que conseguimos captar informações de outros planos, a justa clarividência. De acordo com a configuração desse chakra frontal, as pétalas ativas nesse vórtice energético, cada médium vai captar diferentes vibrações. Nós já vimos em vídeos anteriores que a multidimensão, as diferentes planos astrais, nada mais são do que a matéria vibrando em outras oitavas. Então, nós vamos perceber o relato de que alguns clarividentes percebem mais entidades densas, desencarnados, seres que estão em uma situação mais ligada aos planos umbralinos. E outros mediadores vão ter maior percepção de mentores, planos sutis, formas de pensamento, mandalas, símbolos. Isso dá-se pela diferente configuração do chakra frontal. E bem sabemos que essa configuração vem de acordo com o processo de missão e de desenvolvimento de cada um. Então, esse chakra tem duas polaridades, a parte intuitiva e a parte lógica. Então, ele é dificilmente desenvolvido em sua plenitude pela humanidade, que está muito ligada ao raciocínio lógico concreto, dificultando a expansão desse centro e a captação das interfaces e da esfera da faceta intuitiva do nosso ser. Por fim, nós temos o chakra coronário, localizado no topo da cabeça, que é justamente por onde captamos as energias celestes. É o chakra responsável pela expansão da consciência e pela captação de ideias elevadas. Quando ocorre uma expansão do chakra coronário, a gente interioriza a percepção de que somos um fractal de alma integrado com um todo, com uma fonte, com uma mecânica cósmica criadora do universo. Esse chakra está ligado à glândula pineal e está diretamente relacionada aos fenômenos anímico-mediúnicos, visto que é através da irradiação dos mentores sobre o chakra coronário que os seres espirituais ganham conferido acesso ao sistema nervoso central do médium, dando início ao processo de incorporação que ocorre pela irradiação nos 7 chakras, mas o controle sobre o sistema nervoso central se dá pelo chakra coronário. Esse centro de força é basicamente uma antena. Quanto mais desenvolvido, maior vai ser o alcance vibracional. Todavia, vai ser os nossos pensamentos, sentimentos, a sintonia
dos outros chakras que vai definir qual tipo de canal vai ser captado pelo chakra coronário. Então, quando a gente está em um padrão de desarmonia, essa antena vai estar ligada em estações desarmônicas. Quando estamos cultivando um padrão de harmonia cocriacional, a gente começa a sintonizar com as esferas cósmicas e espirituais superiores. Então, em suma, os chakras são vórtices energéticos ou centros de força, que são portais de trânsito energético e acesso a outras frequências multidimensionais. Os chakras possuem natureza vibracional neutra, podendo ser tanto uma porta de entrada quanto de saída de energia. E serão justamente a nossa cocriação, ou seja, nossas projeções de consciência, pensamentos, palavras, emoções, que vão polarizar esses centros energéticos, atraindo energias similares e afastando energias dissonantes. Ou seja, cada chakra ele vai gerar um conjunto de atributos associados, harmônicos ou desarmônicos, tanto em relação à nossa parte energética quanto ao nosso próprio corpo físico, visto que ele rege o correto funcionamento de várias partes do nosso corpo, em suma, principalmente o nosso sistema endócrino. Então eles vão nos gerar um mapa indicador de qual parte, tanto do corpo físico quanto do corpo energético, precisa de trabalho, precisa ser trabalhada. Então isso nos traz algumas breves reflexões para que a gente comece a ter um pouco mais de percepção sobre o nosso campo energético. Como anda a minha energia de prosperidade, o meu aterramento, a minha relação com a energia monetária, se eu tenho um equilíbrio, se eu tenho problemas com vícios, como anda a minha vitalidade, como é que andam as minhas relações, a minha criatividade, a minha postura para com a vida, como anda o meu brilho pessoal, a minha capacidade de perceber os meus dons, o campo magnético, como andam as minhas emoções, a minha capacidade de comunicação, a minha intuição e a minha conexão com ideias elevadas e com o plano espiritual. A partir do conhecimento dos chakras é muito mais fácil que a gente comece a ter mais percepção do nosso campo energético e comece a empreender e buscar práticas para a nossa harmonia como um todo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta e compartilha, se inscreva no canal e nos vemos numa próxima aula. Até uma próxima!